Você teria coragem de sair de sua casa para ser um voluntário em um país com graves problemas sociais? Hoje no programa Convite à Vida, Israel Belo de Azevedo entrevista Dinê e Rosimeire. Eles conversam sobre voluntariado, ação social e missão de vida. Logo mais, inspire-se com uma reflexão do pastor Israel Belo. Não deixe de assistir também o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Loucos por Viagens com Rogério Nachev em mais uma de suas aventuras. Fica aí, o Convite à Vida só está começando. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de ação social você gostaria de fazer? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Convite à Vida, com você, mais uma vez falando sobre voluntariado, razão de viver, e hoje com um jovem, Dinê Lota, que bem dedicado à sua vida, embora jovem. Qual é a sua idade? Estou com 35. 35 anos a servir aos outros. Então, bem-vindo aqui ao nosso programa, Dinê. Muito obrigado, prazer é meu estar aqui hoje. Como é que foi isso na sua vida, desde cedo, fazer coisas para os outros? Dedicar-se aos outros, servir aos outros. Aprendeu isso em casa, foi? De uma certa forma, sim. Nem sempre foi fácil, nem sempre foi assim na minha vida, na não, verdade. Houve um momento em que isso muda, mas tem sido muito prazeroso. Tem sido muito bom ajudar pessoas. E o que é que você vai fazer especificamente agora em seu novo lugar em Portugal? Bom, eu sou pastor. Sim. Trabalho com jovens. Sim. E eu já vinha fazendo isso antes de estar aqui. Em Manaus? Isso, perfeitamente. Estava em Manaus. E vou continuar fazendo isso em Portugal. Você vai então fazer essencialmente com jovens em Portugal? Isso. Mas Portugal tem jovem? Tem. A ideia tem que é um país de velhos, não? É um país que tem envelhecido, mas ainda há jovens. Sim. Então você está em casa, então. De uma certa forma, né? Mas por que Portugal? Por que não outro lugar? Bom, existem razões pessoais. Eu tenho uma ligação muito forte com o país. O meu pai morou lá há 11 anos. Eu morei lá com os meus pais durante 11 anos. A minha infância foi toda lá. Me identifico às vezes um pouco com o poeta Casimiro de Abreu, que tinha aquela coisa com a infância, né? Aquela saudade, aquela coisa toda. A infância de fato marca a gente quando é positiva. Não foi meu caso, graças a Deus, mas... Foi positiva? Foi positiva. E eu guardo muito boas recordações, tenho um carinho muito grande por esse país e penso que eu posso contribuir
de alguma forma, ajudando de alguma forma lá. Seu pai está lá ainda? Não, meu pai já voltou há bastante tempo. Está onde agora? Meu pai hoje está no Canadá. E por que você não vai para o Canadá? Porque meu pai está lá, é o caminho que ele seguiu, eu sigo outros caminhos. De que modo você acha, Dinê, que em Portugal vai poder contribuir para com aquele país, para com aquele povo? O que você vai oferecer a eles, digamos assim? Olha, além do que eu penso e creio tem como fé, fé cristã a respeito de Jesus Cristo, eu penso que o meu exemplo de vida, não que eu seja alguém assim melhor do que ninguém, luto mesmo contra as minhas próprias dificuldades, mas o fato de você ter alguém que luta com você pode ajudar, né? Às vezes muitas pessoas lutam com as suas dificuldades sozinhas, e você ter alguém que luta com você e que caminha com você, eu penso que isso é fundamental hoje, principalmente numa sociedade em que a gente vive cada vez mais isolado do outro, né? Então, agora você falou, assim, numa frase bem de raspão, que esse negócio de dedicar-se ao outro é agora a sua vida, mas que nem sempre foi assim. O que aconteceu para que você fizesse essa mudança de chave? Quando Jesus entrou na minha vida. Isso aí não tem como falar outra coisa. A percepção de vida que ele me dá, a partir do momento que eu entendo a sua mensagem e o recebo na minha vida, ela muda, né? Eu não vejo só a mim mesmo como um indivíduo sozinho e as minhas necessidades, mas eu percebo também que as minhas necessidades de alguma forma estão ligadas às necessidades dos outros, e que eu me sinto completo quando eu posso completar também o outro. Eu penso que quando Deus nos cria, Ele nos cria não para sermos ermitões, mas para nós vivermos em sociedade. E quando é que isso se deu, historicamente falando, na sua vida? Eu tinha uns 20, 21 anos aproximadamente. Na verdade, isso não acontece assim. Não é um fato, mas é um processo que veio acontecendo na minha vida e que culmina mais ou menos nessa faixa de idade. Você fazia faculdade? Fazia. De quê? Fazia Direito. Direito. Isso. E aí você? Aí eu parei. Parou tudo? Hoje talvez eu acho que eu me arrependo. Talvez eu deveria ter continuado. Pretendo continuar, terminar, porque já tinha feito 3 anos. Faltavam só 2 anos para eu me formar. Mas, de uma certa forma, o direito era uma fuga para mim, mas parei e... Você se arrependeu em que sentido? De não ter terminado? De não ter terminado. Mas não de adotar, digamos, esse outro estilo de vida? Não, de forma alguma. De forma alguma. Então, explica melhor o seu arrependimento aí. Meu arrependimento é o seguinte, que você hoje, às vezes as pessoas olham assim para o pastor e pensam o seguinte, coitado, esse daí não deu para nada, então foi ser pastor. Não, você estuda, você se aperfeiçoa, ajudar pessoas requer conhecimento, tanto em nível de humanidade, em outros níveis também, mas... Às vezes, o pastor, e principalmente numa sociedade de hoje, ele precisa estar próximo à realidade. E se você tem uma profissão, entre aspas, secular, se você está inserido na sociedade, você tem a mesma vivência que as pessoas que você se pretende ajudar. Então, nesse sentido, eu poderia ter terminado, ter oportunidade de vivenciar essas questões. Você acha que isso não afastaria dessa outra perspectiva? Não, eu creio que o grande desafio está em viver no equilíbrio. Sem dúvida. Eu queria falar um pouquinho sobre juventude. Certamente você tem estudado bastante sobre Portugal, lá a juventude, também a brasileira, mas deve ter pontos em comum, pontos diferentes um do outro. Então, mas eu quero conversar um pouquinho sobre a sua decisão quando você era um jovem, ainda é um jovem, né? Um jovem de 21 anos, como foi isso, o que realmente mudou na sua vida. Depois eu quero falar um pouquinho no próximo bloco sobre juventude. Mas agora, o que mudou na sua vida naquele momento, embora tenha sido um processo,
se você não, mudou isso, só para a gente entender bem a sua decisão e a sua escolha naquele momento, aos 21 anos de idade. Na verdade, ainda está mudando. É uma mudança constante, né? Todo dia vai se aperfeiçoa essa mudança. Você para de viver só para você. É um sentimento um tanto quanto egoísta. Meu pai tem um ditado que talvez não seja só dele, mas farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Isso é muito antigo. São coisas da geração do meu pai. Mas você para de olhar só as suas necessidades e você começa a perceber que você tem outros ao seu redor. Uhum. E eu preciso do outro que está ali. Não apenas para que eu ganhe em função do que eu quero, mas porque o outro pode me completar. Certo. Isso você percebeu aos 21 anos, aproximadamente. Certamente os seus pais, na formação que deram, um exemplo positivo ou negativo, contribuíram para que isso acontecesse. Sim. Mas eu quero juntar isso com a pergunta sobre a juventude e você responder, por favor, no próximo bloco. Pode ser? Pode, com certeza. Voltamos daqui a pouco falando sobre nossa formação como criança e um pouquinho sobre a nossa juventude brasileira. Voltamos já contando com você. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você o Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de ação social você gostaria de fazer? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Convite à Vida aqui com você, com um jovem, falando sobre voluntariado, razão de viver. Eu perguntei ao Dinê quando é que ele teve essa percepção do outro como importante, como completando a sua vida. Ele disse, eu tinha 21 anos de idade. Então eu perguntei o seguinte, seus pais tiveram um papel importante nisso. Como é que você avalia a sua infância, o papel que eles tiveram para que você crescesse, mesmo que afastado dessa visão, um dia ela brotasse outra vez na sua vida? O próprio fato daquilo que meus pais fazem. Meu pai também é pastor. E
Pastor se propõe a cuidar de pessoas, a estar com pessoas, a caminhar com pessoas. Então, eu já tive esse exemplo dentro de casa, de uma certa forma. Então, você está vendo isso durante toda a infância. A minha mãe foi professora. Professor nada mais é do que você transmitir conhecimento a outras pessoas. É você estar com o outro, é você caminhar com o outro. Então, eu fui vendo isso tanto no meu pai quanto na minha mãe. Então, isso me influenciou bastante. Agora, então, sobre a juventude. Como é que você vê? Eu sei que a pergunta é um pouco vaga, sim, certo? Mas sim. é de propósito mesmo, você torna menos vaga, mais Okay. específica. Como Vamos é que você tentar. vê a juventude brasileira hoje? Para que a gente possa entender um pouquinho, porque as gerações têm dificuldade de entender a juventude. E vice-versa, talvez. É porque cada geração entende a outra com a sua cabeça e não com a cabeça da outra geração. As gerações elas mudam e pensam e olham de maneiras diferentes. A minha filha, eu vou entendê-la com a minha cabeça. A juventude brasileira hoje é uma juventude, é meio clichê dizer isso, mas é globalizada. Hoje você tem os jovens antenados numa série de questões, tendo acesso a uma série de informações, mas de uma certa forma, e parece antagônico e de uma certa forma, ao mesmo tempo alienados da realidade. Alguns não, alguns estão próximos da realidade, mas outros vivem uma certa alienação. O que de fato acontece, o que isso aqui significa, o que esse fato ou esse acontecimento dizem para mim, né? Apesar de toda essa informação estar disponível, há muito ainda a dificuldade de saber o que fazer com essa informação e também o que ela diz respeito para mim, o que ela responde às minhas ansiedades ou não. Então ela é uma juventude que precisa de orientação, apesar das facilidades que ela hoje tem. Mas ela aceita a orientação? De uma certa forma ela aceita, porque a questão é como você vai orientar. Né? Se você, de uma geração mais antiga, vai orientar do jeito que você foi orientado, talvez ela não receba bem. Mas se você se propõe a falar a mesma linguagem, abordar da maneira como normalmente eles se abordam, então eles te reconhecem como apesar de você não o ser, mas eles te recebem bem. E você os percebe não apenas como alguém que precisa ser dominado, mas como igual a você, que pode ser ajudado. E eles te veem dessa forma. Passa um pouquinho, então, pela questão da autoridade? De uma certa forma, sim, porque todo adolescente, todo jovem, ele precisa da autoridade. Ele não acha que precise, né? Eu me lembro, na semana passada, quando eu era jovem, claro, adolescente, que eu achava que eu não precisava de autoridade. Hoje, com mais maturidade, eu percebo que foi fundamental. Então, a questão é como você vai colocar isso. Antigamente era na base da imposição. Em alguns momentos hoje precisa ser. Okay. Isso não se pode fugir. Inclusive nós temos vivido problemas sociais devido a essa falta de uma autoridade mais expressiva. Mas existem formas de você também lidar e acessar o jovem que não as de antigamente. Mas de fato é um desafio. Falando agora como um velho comparado a você, ou comparado aos mais jovens do que você, que talvez olhe para você como um velho também, é a minha vingança, ok? Mas é o seguinte, você acha que os jovens de hoje têm ideais de mudar o mundo? Ou quando você falou da alienação, exatamente isso, essa falta de ideal, essa falta de um sonho coletivo, de mudança Sim. e transformação? Isso vai depender de onde a gente esteja. Uhum. Por exemplo, se você falar em termos de Europa, você vai perceber que isso está morrendo.
O ideal, o sonho. O jovem na Europa hoje, ele pensa muito o hoje só, o agora. Ele não tem perspectiva mais de futuro. Ele faz até uma autocrítica, mas a si mesmo, ele consegue se enxergar nesse sentido, mas ele faz uma crítica à sociedade também, dizendo que ela é culpada por ter podado esse potencial de sonho, de vislumbre. No Brasil, a gente ainda não perdeu isso. Eu vejo o jovem brasileiro ainda com ideais, com sonhos, mas a gente está caminhando para um momento em que talvez isso se perca. Você acha que isso é bom ou é ruim? É ruim. É ruim porque uma das características da juventude é ser sonhadora. As grandes questões que você tem hoje no mundo começaram com sonhos de jovens, de adolescentes e até de crianças. Não é? Crianças que queriam ser inventores e de fato foram, crianças que sonharam um dia em voar e hoje nós temos aviões, crianças que sonharam em não ficar mais doentes e hoje nós temos remédios, curas e tecnologia para cuidar disso. Então é ruim nesse sentido, você perdeu o sonho, perder a capacidade de sonhar. Agora você mencionou em Portugal, para onde você está indo, ser missionário em Portugal, na Europa. A Europa precisa de missionários, Portugal precisa de missionários, que brasileiros saiam daqui e vão para lá. Faz sentido isso? Eu quero que você responda no próximo bloco. Não. Agora, voltamos, Convite à Vida, falando sobre agora fazer missões, que é o termo que se usa, pregar, falar de Cristo na Europa, de onde vieram no passado também para cá missionários. O que aconteceu com a Europa? No próximo bloco saberemos um pouco mais. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de ação social você gostaria de fazer? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Convite à Vida de volta, falando sobre levar o cristianismo para Portugal. Perguntei ao Dinê Lota se faz sentido, se a Europa precisa disso. Mas antes, trouxemos aqui também a sua esposa, a Rose, está aqui com a Clara, e queremos perguntar a você. Você está indo, passa para o microfone por favor, você está indo só para acompanhar o seu marido ou também tem essa vocação, tem essa missão também? Também tenho vocação, tenho missão, também gosto de pessoas e também creio que eu possa contribuir ajudando pessoas a
melhorarem de vida, a terem uma perspectiva melhor do que é o mundo, do futuro, da vida. Mas não preocupa você, como mãe, educar sua filha ou outros que porventura vierem num contexto diferente, longe dos seus pais? Isso não traz ansiedade a você, não? Não, porque eu mudei muitas vezes na minha vida e a Ana Clara já tem vivido isso, de mudar e estar crescendo em lugares diferentes cada novo dia. Então você está tranquila? Sim. Então, Dinei, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu. Certamente estudou um pouco o assunto, com a Europa em geral e com Portugal, de que agora precisam receber missionários. Essa é uma pergunta que ultimamente tem me feito, né? De fato, a Europa precisa, né, ser evangelizada, receber o evangelho. O cristianismo, de uma certa forma, não veio de lá. E a reforma protestante. E isso se tornou uma página do passado na Europa hoje. Infelizmente, a igreja tem enfraquecido lá na Europa. E a Europa hoje é um dos grandes desafios missionários, na minha concepção. Aquele texto que Jesus escreve ou dita a carta a Laodiceia para João, em Apocalipse 3, no versículo 17, ele fala a realidade da Europa. Fala para Laodiceia, mas fala a realidade da Europa também. Você acha que você é rico, que você não precisa de Deus. E essa é a ideia que nós temos de Europa. Eles são ricos, não precisam de Deus. O rico também precisa de Deus. Aliás, é um outro grande desafio missionário. Jesus disse, é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha, que não é aquela de costura, mas um outro tipo de agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. É um desafio missionário, é grande, mas é possível, é totalmente possível e é vontade de Deus. A Europa precisa. A realidade da Europa, continuando no texto do Apocalipse, é que ela é uma realidade de infelicidade, de pobreza não material, mas de pobreza espiritual, humana e de necessidade extrema. Essa é a realidade da Europa. Ela precisa de Cristo novamente. E Portugal? Portugal está anexado ali, vive esse mesmo contexto. E os jovens de Portugal? Você acha que vai ter acesso a eles? Ou vai ter dificuldades? Você acha que por ser brasileiro vai ter uma certa simpatia por parte deles? Dificuldades sempre vão haver. Mas eu, pessoalmente, tenho algumas cartas na manga, né? Por ter crescido em Portugal, eu guardo até hoje o sotaque português. Certo. Então, é como eu me identifico com eles. Você troca de sotaque conforme o interlocutor, Consigo. Consegue. Então, consigo trocar. Não, tá bem. Então, daqui pra frente fala de português de Portugal, então. Isso seria... Vai devagar, senão vamos ter que colocar legenda. Posso até fazer isso. Para mim é um grande esforço, porque você não fala assim comigo, então normalmente eu falaria assim se você fosse português. Mas faço um esforço mental, porque tento falar na língua. Se eu sei falar a língua que a pessoa comigo fala, eu tento falar nessa língua também. Muito obrigado, satisfeito. Mas para mim é um esforço mental. Uhum. Sim, então você acha que uma das caixas na manga é falar no sotaque deles? Isso, você ter crescido, eu cresci nessa cultura, né? Então, esse é um bom começo para mim, mas é só o começo. Uhum. Eu costumo dizer que a cultura que eu vou, o contexto que eu vou encontrar agora é completamente diferente 20, 25 anos passados. Agora, falando de novo aqui para o jovem, muitos jovens estão conosco aqui agora e que têm um ideal, seja ele trabalhar em outro país, seja ele se dedicar a uma organização missionária ou de ação social, ou estar lá em casa parado no seu computador, nos seus livros. O que é que deve fazer um jovem que tem sonhos? Não importam quais sejam esses sonhos. Que caminhos deve ele tomar? Ele deve continuar sonhando. A vida, ela morre quando a gente para de sonhar.
O sonho é uma forma que eu creio pessoalmente Deus deu para nós, para que a gente possa continuar tendo perspectiva de futuro, que a gente continue andando para frente. E o jovem a gente hoje na juventude brinca em não correr mais atrás, mas correr na frente, né? Buscar a realização desses sonhos, né? Não a todo custo, porque isso de uma certa forma não é muito ético. Mas você deve manter os seus valores e você deve buscar valores que agreguem a você, que sejam bons valores. Mas você deve se esforçar para torná-los reais. E às vezes o seu sonho pode ajudar muitas outras pessoas. Por exemplo, você esperou quanto tempo do sonho de ir a Portugal até realizá-lo? Uns 10 ou 15 anos por aí. Nesse tempo você se preparou, estudou. Sim. Né? É interessante, porque às vezes a gente pensa que basta apertar um botão. Não, isso leva tempo. Né? Isso leva tempo. Tem o tempo de preparo. E você acompanha a ele nesse preparo? Como é que tem sido o seu preparo, vamos dizer, mais interior para essa nova etapa na sua vida e também de realizar esse sonho que também é um sonho seu? O sonho ele acontece e precisa além de um preparo de capacitação, precisa de amadurecimento. E amadurecimento se tem com o tempo, com experiências, com observação, tantas vezes com erros, para que possamos aprender, corrigir e seguir em frente. Então, eu penso que quem está em casa e tem um sonho, ou pensa que como eu posso, qual é a minha vocação, qual é o sentido para a minha vida, que passo eu devo dar agora, uma coisa importante é que a vocação ela é a combinação das suas habilidades, das suas capacitações com as necessidades que incorrem pelo mundo. Então, a sua vocação ela está justamente nesse cruzamento de todas as ferramentas que você tem e as necessidades que as suas ferramentas vão possibilitar um acerto. Então, a sua vocação é essa e você deve persegui-la. Buscá-la, né? Bem, eu agradeço a vocês, desejo uma boa viagem. Obrigado. E prometo, se vocês me convidarem a ir a Portugal, o convite eu vou. feito. Não sei quando, mas eu vou lá tomar um cafezinho e comer um pastel de Belém. Um pastel de natas. De natas, tá bem? Muito obrigado aqui. E quando voltarem ao Brasil em férias ou em alguma missão, Convite à Vida vai ouvir sobre a realidade. Aqui falamos da sonhada realidade. E quando vocês voltarem, da realidade vivida. Okay. Bom trabalho lá. Muito obrigado. Deus conduza vocês lá nessa nova jornada de vida. Muito obrigado. Convite à Vida continua aqui com você, com outras atrações e informações que podem mudar a sua própria vida. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Universitários, missionários, músicos e teólogos. O que eles têm em comum? Para eles, conteúdo é tudo. Por isso, fazem parte da família Ultimato. Ultimato existe há 44 anos e é considerada a melhor revista cristã brasileira. Não é só uma leitura, é ouvir o chamado de Cristo a cada página. Para receber o conteúdo bíblico, assine Ultimato. Acesse nosso site e veja como é fácil ser assinante. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de ação social você gostaria de fazer? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde.
Sobre o apóstolo Pedro e sobre também os nossos ombros, Jesus colocou o seguinte peso: Pedro, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto está em Mateus 16, verso 19. Não importa a sua confissão, se você é evangélico, católico, aprendemos com esse texto o seguinte: o poder de ligar pessoas deve ser exercido por nós. E quando nós não ligamos, nós desligamos. Isso quando deixamos de falar as verdades de Deus e quando também falhamos no companheirismo, quando deixamos de usar as nossas vidas para curar umas às outras. Por isso, devemos saber que, próximas de nós, há muitas pessoas desligadas do sentido da vida, desligadas de Deus, desligadas de si mesmas. E compete a nós nos empenhar para ligá-las. Quando nós nos comunicamos uns com os outros, estamos dizendo que acreditamos que podemos curar uns aos outros, que podemos formar a comunidade daqueles que curam uns aos outros. Quando encontramos pessoas com problemas, nós podemos nos afastar delas, explicando o seu problema, censurando essa pessoa, mandando que ela procure alguém, criticando-a, mas também, por outro lado, podemos ser como o bom samaritano, que ajudam, que se aproximam, que fazem tudo o que podem para ajudar as pessoas. Digamos que você esteja nesse momento do lado das pessoas que precisam de ajuda. Você está precisando de ajuda. Então você gostaria que alguém tivesse uma atitude para com você, para ajudar você. Mudar de lado nos ajuda a perceber o outro. Porque as pessoas que têm um problema ou mais de um problema, podemos pensar que são almas clamando por algo que só a comunidade pode proporcionar. Pense nisso. Eu e você somos pessoas capazes de ajudar uns aos outros. Deus colocou em nós recursos extraordinários para curar as doenças da alma. Só que, para que nós possamos ter um relacionamento saudável, isso demanda que nós tenhamos comunhão, contato, convívio com os outros e com Cristo. Só quando o perfume de Jesus Cristo nos perfumar, nós poderemos perfumar os outros. O nosso relacionamento cura quando nos concentramos em liberar aquilo que existe de bom no outro. Há um relacionamento saudável entre nós quando a vida de Cristo em nós se comunica com a vida de Cristo que está no outro. Há comunhão quando as duas partes permitem que não vivam mais isoladamente, mas na comunhão. Os nossos convívios, os nossos relacionamentos serão terapêuticos, isto é, curadores, transformadores, quando espelharem
a bondade de Cristo, que é percebida quando temos a convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Com essa visão, nós podemos ativar no outro a bondade que ainda não foi ativada, nem cultivada, porque parece só haver maldade no outro. Devemos fazer parte daquela comunidade dos que lutam pelas almas dos outros. Mas temos que saber que só haverá transformação quando a alma de quem quer ajudar se apega àquele que é ajudado. Tal como na linda história de Jonatas e Davi. O poder de ligar deve, portanto, ser exercido por nós. Repito, não exercê-lo é desligar. Isso se aplica, portanto, a todas as áreas da vida. Você pode curar, você pode adoecer pessoas, você pode ligar pessoas a Deus e pode desligar pessoas. Qual é a sua escolha? Eu espero que você se empenhe em ligar. Esse é o mandamento de Deus para nós. Esta é a nossa missão. Vamos cumpri-la? Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue para a gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de ação social você gostaria de fazer? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. E vou começar o meu giro aqui pelo Cairo, em frente ao seu principal cartão postal, a pirâmide de Quéops, o segundo faraó da quarta dinastia. Foram encontradas já 108 pirâmides aqui no Egito, mas essa com certeza é a maior delas. 52 mil metros quadrados de base, 230 metros de uma ponta a outra, 146 metros originalmente de altura, hoje conta com 138 metros. 2 milhões e 500 mil blocos, cada um pesando entre 2 a 15 toneladas. Peso total calculado, 6 milhões e 500 mil toneladas. Agora o que me impressiona de verdade é saber que tudo isso aqui foi feito há 4.700 anos atrás.
pirâmides nada mais são do que túmulos, são câmeras funerárias onde os faraós eram enterrados. Eles entendiam que era sua segunda casa, ela é chamada aqui no Egito como sua segunda casa. Como o faraó acreditava na sua segunda vida, aqui ela era enterrado com todos os seus pertences que ele mais gostava. Inclusive a de Quéops, a gente vai ver, eu vou mostrar daqui a pouquinho a imagem para vocês, tem 3 pirâmides menores bem do lado dela, e ele fez em homenagem às 3 principais mulheres que ele mais gostava e queria levar para a vida dele, para a segunda vida. Como eu disse, logo aqui ao lado da pirâmide de Quéops ficam as 3 pirâmides menores em homenagem às 3 mulheres que ele mais gostava. Estou chegando agora bem próximo aqui à pirâmide, a gente vê as pedras, o tamanho de cada pedra. E antigamente não era assim totalmente desnivelado como a gente vê hoje. Tinha todo um acabamento em pedra calcária, mas o tempo, a erosão, foi levando tudo isso. Olha o tamanho, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, a gente parar para pensar como isso aqui foi colocado, a engenharia usada naquela época. A gente encontra algumas aqui de granito, mas nem todas são dessa pedra. Eu estou agora aqui de frente à esplanada das pirâmides. Daqui a gente consegue ter uma vista das 3 maiores, como eu já citei. Dá para ver aqui Quéops, Khafre e Mycerinos. E se você quiser andar de camelo aqui pelas pirâmides, é uma boa opção e um bom cenário para você fazer isso. Porém, cuidado quando você for negociar essa volta de camelo. Você vai perguntar quanto custa, ele vai dizer $2, $3, $1. Aí você vai feliz da vida, sobe no camelo, dá sua volta e na hora de descer ele fala $15. Você fala, não, eu combinei só $3 com você. Aí ele vai dizer, não, você combinou $3 para subir, agora mais 10, 15 ou 20 aí para você descer. Então muito cuidado quando você for negociar a sua volta aqui no cabelo. Olha a cara do meu amigo aqui, ó, simpático pra caramba. E depois que você for andar, meu amigo, você tá lascado. Cuidado então. E não posso deixar de fazer o meu passeio de camelo aqui em frente às pirâmides. E a visão aqui desse camelo é maravilhosa. Dá uma olhada nas pirâmides aqui ao fundo. Deserto, 94% das terras aqui do Egito é como essa que você está vendo aqui. Puro Saara, que em árabe significa deserto. $5 aproximadamente, se você quiser dar um giro curto, 10 se você for até as pirâmides, e $1 ou 2 para você tirar uma foto. Não deixe eles te enrolarem, cuidado, esse é o preço oficial aqui pela região dos camelos. Right? Alright, you professional. Thank you very much. Ok, é isso aí, esse foi o meu passeio de camelo aqui no Cairo. E logo abaixo aqui das pirâmides, a gente encontra a Esfinge de Gizé, que foi construída com o objetivo de guardar as pirâmides dos saqueadores. Ela tem o corpo de um leão e a cabeça de um faraó, simbolizando a força do leão e a inteligência do faraó. Eu estou entrando agora no templo, que é a entrada para a Esfinge. A gente tem uma visão melhor dela. Esse povo que está aqui olhando, eles estão olhando um poço que se chama o Poço da Sorte. Você deixa dinheiro aí e depois vai dar sorte, mas dizem aqui que a sorte dá mesmo para quem coleta esse dinheiro depois. O que impressiona a gente aqui dentro do templo, que dá acesso até a Esfinge, são essas colunas em granito, feitas, esculpidas à mão, e dá uma olhada no alinhamento delas, o encaixe. Quem gosta de engenharia realmente fica impressionado com o que a gente vê aqui. Coisas feitas há milhares de anos atrás. E aqui de dentro do templo a gente consegue visualizar a Esfinge no seu formato quase que total, com seus 73 metros de comprimento e 22 de altura. No
No programa de hoje vamos mostrar quais são os desafios para uma nova geração. Como você, que é pastor, tem trabalhado a continuidade do seu ministério? Existem muitas formas. Missões Mundiais tem se empenhado para investir na capacitação de jovens missionários. Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election or a few points on the stock market. I am here to speak for all generations to come. Take it all, take it all. O Brasil possuía em 2010 uma população de 60 milhões de pessoas com menos de 18 anos, o que equivale a quase 1/3 de toda a população de crianças e adolescentes da América Latina e do Caribe, segundo o IBGE. São dezenas de milhões de pessoas que possuem direitos e deveres e necessitam de condições para se desenvolverem. Dentro das igrejas, elas representam a aposta de um futuro sólido e a preservação dos valores da fé cristã para as novas gerações. Certo ou errado, o fato é que à medida que o Brasil avança e fica cada vez mais conectado com o mundo, surgem novos desafios. E a forma como iremos lidar com os novos paradigmas é que vai definir o futuro do país e da igreja. Há mais de 100 anos, Missões Mundiais têm trabalhado com iniciativas que visam preparar o indivíduo de forma integral, tanto para a vida quanto para a expansão do Evangelho e crescimento do reino. A partir dessa visão, os primeiros cuidados começam desde a preparação das futuras mamães e permanecem ao longo de toda a jornada da vida. Em 2012, a meta era alcançar o desafio de enviar 900 missionários para o campo, mas em 2013 já podemos considerar 915 até o fim do ano, e a maior parte é de jovens. O desafio para os próximos 10 anos é chegar a 2.000 missionários, 100 a mais por ano. Esse é o momento em que mais temos jovens participando de missões mundiais em toda a história da organização. E esse fato se deve principalmente à criação de novas categorias do Programa Radical e é fruto do Sim, Todos Somos Vocacionados, evento organizado pela Junta de Missões Mundiais em parceria com a Junta de Missões Nacionais em 2012. Ainda esse ano vão surgir novidades. Estamos investindo no Convocação e a missionária Nauzira Nascimento estará à frente desse importante Ministério de Missões Mundiais.
fato, publique, curta e compartilhe o amor de Cristo pelo mundo. Faça parte da Junta de Missões Mundiais. Ore, contribua, mobilize ou vá para um dos nossos campos missionários, na África, Ásia, Europa e América. Participe do programa de adoção missionária. Existe um plano especial para você. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Pensar nas próximas gerações é mesmo um grande desafio. Participe de um dos programas da Junta de Missões Mundiais. Nos vemos na semana que vem. Convite à Vida termina por aqui. Mas se você gostou desse programa e deseja compartilhar ou assistir novamente, acesse www.conviteavida.org. Até semana que vem com muitas outras novidades.